Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou a Kathleen Costa, mas pode me chamar de Cat. Eu falo de Sorocaba para o mundo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Sem ele, nada disso seria possível. E eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. RK, corretora de seguros com foco em planos de saúde para empresas há mais de 9 anos, cuidando de vidas, famílias e empresas. Precisou de plano de saúde? Lembra da RK Corretora. Atrium Estúdio de Podcast, esse estúdio lindo, onde a gente grava o nosso podcast. Eles também têm estúdio de fotos e ateliê de músicas. Alfa Equilíbrio, da cidade de Alphaville, com a Daniela, que é neuropsicóloga e psicopedagoga, especialista em aba para crianças autistas. Ela atende também adultos online, presencial. Quero Conte, contabilidade consultiva e descomplicada na cidade de Sorocaba. Lourdes Manhane, da cidade de Valinhos, mentora de autoconhecimento e empoderamento feminino, com o Despertar da Pérola. Mediar Prev, com a Edileuza, da cidade de Sorocaba, ela que é terapeuta de casais e família. Salão da Cirleia, minha fada madrinha da beleza, ela que me deixa mais linda toda semana. Eu amo o dia que eu tenho podcast, que eu passo lá no Salão da Cirleia, que a autoestima vai lá em cima. Detalhistra, com presentes personalizados e mimos especiais para empresas, pessoas. Odonto Molina, na cidade de Sorocaba, o Dr. Molina Vargas, que é especialista em harmonização facial, botox, implantes, lentes de contato e muitas outras coisas. Ele que cuida do meu sorriso. Então, super indico o Dr. Odonto Molina. DNA, uma loja de roupas. Minha parceira aqui de looks maravilhosos. Segue lá no Instagram, Podcast Oficial, para você ver o look da Cat, que todo final de episódio eu posto o look da Cat do dia. A Nick Semijoias, a nova parceira do podcast, ela que é lá de Guarulhos, maravilhosa, trabalha com prata 925, com romanel e vários tipos de semijoias de alto padrão. Ela tem o link no Mercado Livre, depois eu vou colocar lá no Instagram para vocês conseguirem, vocês que não são de Guarulhos, meu público é quase 50% de Guarulhos, porque eu morava lá. Mas para quem não é de Guarulhos, eu vou deixar o link aqui para vocês, no comentário do YouTube e no comentário do Instagram, para vocês acessarem o link da Anice no Mercado Livre. Eu quero agradecer também a Irana, massoterapeuta aqui de Sorocaba, ela que trabalha com ventosoterapia, massagem com pedras quentes, várias massagens maravilhosas. E a Duarte, produzindo arte, que é agora a minha videomaker, social media, que cuida das minhas redes sociais. E fiquem conosco até o final desse episódio, porque entre o meio e o final, eu vou falar um código para vocês ganharem 2 presentes. A Mari, que agora é Amai-vos Sui Saboaria. Desculpa. Amai-vos Saboaria, ela vai dar um voucher para vocês de R$30 para quem comentar o código que eu vou falar do meio para o final do episódio. E a DNA Alma também preparou um código especial para vocês e vai dar um voucher de R$50 para quem for a primeira pessoa a comentar o código que eu vou falar daqui a pouquinho. Certo? E agora eu quero receber ela, que é professora e coordenadora da primeira especialização em luto perinatal do Brasil, Natália Aguilar, psicóloga. Oi, Natália, seja muito bem-vinda. Oi, Cat, obrigada pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui no podcast. Imagina, é um prazer, uma honra receber você aqui. E, Natália, conta pra gente quem é a Natália por trás da psicologia. Antes da gente entrar no profissionalismo, a gente quer conhecer você como pessoa. Bom, eu sou uma pessoa humana, né? Primeiramente, eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou irmã, tenho uma rotina assim bastante desafiadora, né? Porque eu sou mãe de 3 filhos e para a gente conseguir dar conta de tudo, né? Conciliar, administrar, né? Carreira, vida pessoal, trabalho, é desafiador. A gente precisa organizar aí as coisas de uma forma que funcionem, né? E sou essa pessoa, né? Apaixonada pela minha família, né? A minha família é a minha base de tudo. Conto com a minha família para tudo, né? Como vocês viram aí, né? Nos bastidores, ela veio com a família. Minha família tá aqui fora me esperando. Que legal. A gente veio de São Paulo, né? Então a gente aproveitou para fazer um passeio em família depois que a gente terminar a gravação daqui. Então, falei de gravação, nem sabia se podia falar. Não, imagina. O pessoal sabe que é gravado. Então tá bom.
enfim, sou essa pessoa, né? Essa pessoa é, eu sou apaixonada pela minha família, né, em primeiro lugar, e pela minha profissão também, porque a minha profissão é também o que dá muito sentido, né, para eu fazer o que eu faço, para eu dar sentido A à vida, né? vida, Sim, inclusive assim, sim. né, as minhas próprias perdas, né, porque como eu sou especialista em perdas, né, então as minhas próprias perdas eu vou dando sentido também com o meu próprio trabalho. Certo. E quando você era criança, você já tinha o sonho de ser psicóloga? Então, o sonho de ser psicóloga, ele surgiu porque eu me lembro que teve uma época da vida da minha mãe que ela precisou fazer psicoterapia. E, e ela ia toda semana. E teve uma época, um período da psicoterapia dela, que eu comecei a acompanhá-la. Ela fazia psicoterapia numa rua lá de Pinheiros, do bairro de Pinheiros, em São Paulo. E eu me lembro que a casa que ela ia era uma casinha, assim, tipo uma cabana no meio da cidade. Uma casa de madeira mesmo, sabe? Que eu olhava aquilo e eu ficava encantada. E eu me lembro que a minha mãe ela era a última pessoa a ser atendida do dia. E eu achava fantástico ela entrar numa sala para conversar com uma pessoa, né? E eu ficava na recepção esperando, geralmente a secretária ia embora e eu acabava ficando sozinha lá. Era um espaço que era tanto de uma psicóloga como de uma pediatra, então tinha bastante coisa de Ah, que criança. legal. Quase uma casinha de boneca, Quase né? uma casinha de boneca. Eu brincava, porque eu era pequena, né? Eu Sim. brincava com os brinquedos, eu lia bastante gibi. E eu tenho muito essa recordação, né? E eu achava fantástico isso da minha mãe entrar e ficar ali por 50 minutos conversando com uma pessoa, né? E você sabe que eu me lembro que naquela época da minha vida, eu falei, eu quero fazer isso quando eu crescer. Eu até tive alguns lapsos, né? Quero ser professor, quero ser. Professora eu sou também, É, né? acabou De que. alguma forma acabei me tornando professora também. Mas passou pela minha cabeça, quero ser médica, quero ser engenheira, né? Sim, Mas a sim. psicologia, ela me pegou nessa fase da minha vida e ela nunca mais me abandonou. Ai, que bacana. E conta pra gente a sua trajetória de carreira. Quando foi o seu primeiro emprego? Aonde foi? Como que foi até você se formar psicóloga? Tá. Eu Eu entrei na faculdade, eu ainda não trabalhava, né? Eu entrei na faculdade em 2003 e eu entrei numa faculdade particular de São Paulo. Né? E a ideia sempre foi, né? Era uma faculdade que na época ela tinha uma tradição de ser uma instituição filantrópica. Então, eu entrei e a ideia era: não temos condições de pagar a mensalidade inteira da faculdade, Sim, então nós vamos tentar a filantropia. E foi o que aconteceu. A faculdade ela me deu uma porcentagem lá de bolsa e a outra porcentagem a gente se apertava para pagar. sim. E aí, no segundo semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a ver a necessidade, só que eu não fui trabalhar com psicologia, né? Meu primeiro emprego foi com uma central de telemarketing, Sim, o sim. segundo emprego foi uma central de cobranças, né? E depois eu fui me apropriar um pouquinho mais da psicologia quando eu fui para o meu terceiro emprego, que foi como estagiária de psicologia num centro Ah, de legal. intermediação de mão de obra, né? Então era um lugar que fazia, era como se fosse uma agência de emprego, só que era do setor público, né? Sim. Era da Na parte organizacional, né? Isso, era da Prefeitura de São Paulo, Que né? legal. Então, eu entrei como estagiária lá. Eu fiquei 2 anos estagiando com recrutamento e seleção, auxiliando nos processos de treinamento, nos processos de encaminhar mesmo os trabalhadores, né, que vinham procurar emprego para as vagas de emprego. Eu fiquei 2 anos como estagiária, e aí, nesses 2 anos, terminou a minha faculdade. E aí eu fui efetivada. E aí eu fui efetivada lá, de fato, como selecionadora. Depois eu passei pela área de treinamento. Depois eu passei pela supervisão, né? Eu terminei a minha trajetória lá como supervisora de agentes de recrutamento e seleção. Eu sei que ao todo, nessa empresa, eu fiquei 6 anos, né? Certo. Trabalhando com isso e atuando nessa parte, né, mais organizacional, né? Eu saí de lá por escolha, né? Não foi, né?
as pessoas, assim, eu fazia um bom trabalho, né? Sim. E acho que era também, né, uma boa funcionária, né? Mas você tinha o desejo de abrir a clínica, de trabalhar? Então, na verdade, eu saí de lá porque eu estava começando a meio que adoecer, sabe? Porque eu Nossa. comecei a perceber, primeiro, que não era ali aquele lugar que eu queria estar, não eram as pessoas, né? Não era o trabalho em si, mas era uma falta de conexão. Eu comecei a encontrar uma falta de conexão entre aquilo que eu tinha estudado, Sim. né? E o que eu estava fazendo. E aí eu estava começando a me sentir sem lugar, né? E aí diante também, né? Porque eu tinha muito trabalho. Na época, eu já era supervisora, então eu era responsável por uma série de funcionários, eu era responsável por um posto ali de trabalho. Então, a pressão também, né, do trabalho, ela acabou vindo de uma forma mais pesada, e junto a essa ausência de sentido que eu fui encontrando, Sim. foi começando a ficar difícil trabalhar lá, Entendi. né? E daí eu pedi para sair, Certo. né? E o que te levou a se especializar no luto perinatal? O luto perinatal, ele veio um pouco depois, Certo. né? Ele veio um pouco depois, porque depois que eu saí dessa empresa, o consultório, na verdade, aconteceu. Ah, legal. Você começou a atender? Isso, ele aconteceu de uma forma assim que eu também não estava esperando, e ele começou a dar muito certo muito cedo, Que né? legal. Você já tem 17 anos de carreira, né, na psicologia. Que Isso, bacana. tenho. E aí, assim, o luto perinatal, ele veio um pouquinho depois disso. Eu fiquei um tempo atendendo consultório só demandas gerais, Sim. né? Eu fui fazer uma especialização, que dentro da área da psicologia a gente tem algumas abordagens, né? E eu fui fazer dentro da abordagem da Gestalt terapia. Eu fiz essa especialização, e quando eu terminei essa especialização, eu engravidei. Né? Eu já era casada, né? E aí eu engravidei. E essa gestação, ela resultou numa perda gestacional. Que foi um processo assim bastante desafiador na minha vida. Foi um luto. Eu já tinha vivenciado outros lutos na minha vida, né? A perda do meu pai, da minha avó, do meu avô, que foram pessoas bastante significativas na minha vida. Sim. Mas quando eu vivenciei essa perda gestacional, foi algo assim muito diferente das perdas que eu já tinha vivenciado, porque eu tinha a sensação de que eu estava sozinha ali naquele luto, sabe? Que não Não, e tinha. assim, eu acho que a questão de você gerar e partir é um pedaço de você que vai embora, né? Exato. Então eu percebia que ninguém compreendia muito bem, Sim. né? Ninguém compreendia muito bem o que estava, né? Esse sofrimento meu. E eu passei por muito tempo, né, vivenciando isso sozinha. E não é que as pessoas elas não compreendiam porque elas são ruins, ou não é isso. É porque elas não geraram, né? Não foi um pedaço delas que foi embora, né? E tem uma questão social também. Se a gente não teve uma convivência, uma história, né? Como é que eu vou sentir alguma coisa, né? A sociedade, ela parte do pressuposto que é isso, né? Para você sentir, você precisa ter uma história, Sim. né? E se você não teve uma história, né? Então, mas eu tive, né? Essa história, né? Eu tive essa história. Então, E foi bem difícil pra você. foi bastante difícil. E aí eu fiquei um período da minha vida que eu falei assim, que eu tirei um ano sabático para engravidar. Porque daí eu você queria. quis logo em seguida, então? Eu queria engravidar, eu queria a qualquer custo. Eu falei, vou cuidar então de mim, vou melhorar meus hábitos, vou fazer. Eu engravidei um ano depois do Pedro, né? O Pedro hoje tem 9 anos. E o puerpério do Pedro foi um puerpério extremamente difícil. Sério? Né? Foi muito difícil. Depois de muita terapia, de muito estudo, que eu fui entender o porquê que foi tão difícil, né? Justamente por conta dessa minha perda, né, anterior. Eu sentia muito que eu não tinha me conectado direito com ele na gestação, né? Então, quando ele nasceu com uma necessidade muito, muito forte, né, do colo, Sim. né, do pele a pele, né? E isso, né, é muito difícil, né, pra gente que tá, né, buscando ali. Eu tô aprendendo ali a ser mãe, Sim. né? E
E aí eu não tenho um minuto, né, de folga. Pra ser você, né? Pra ser eu. Então foi bastante difícil também. E mais uma vez eu me deparo com uma série de lutos, né? Nossa. Por o luto E vinha a lembrança também de talvez poderia ser o filho que você perdeu ali ou não? Não, eu não tinha essa lembrança, né? Mas eu lembro que eu pensava muito assim, meu Deus, é isso? Eu não quero voltar. Quero voltar, não quero mais, sabe? Por um momento, sabe? Sim. É claro que não, né? Não, que eu mas só quem já passou pelo puerpério sabe, né? É claro que eu não trocaria a minha vida de hoje sim. por nada, né? Mas quando a gente tá lá no olho É do muito furacão... desafiador. É muito desafiador. E aí, o Pedro já estava um pouco mais crescidinho, né? E aí eu comecei a me interessar pela área da psicologia perinatal. E eu comecei a identificar que tinham algumas pessoas que já falavam a respeito. Eu nem sabia, na faculdade nunca foi mencionado, né, esse termo, né, de psicologia perinatal. Nem sabia que existia. Sim. E aí eu encontrei um instituto que eu vi que tinha uma especialização nisso, né? E eu já segui algumas pessoas que falavam sobre psicologia perinatal na internet, já lia bastante a respeito. E aí eu decidi entrar, né, nessa especialização. Legal. Nessa época eu já estava pensando em aumentar a família. E aí, quando eu decidi aumentar, né, eu tive a surpresa de, ao invés de virem duas. Uau! Né, Quanto tempo depois? Foram 4 anos depois do Pedro. Sim. Aí você quis. Nós quisemos aumentar a família e aí Legal. tivemos a surpresa, né, de serem gêmeas. Né? Então, hoje eu tenho o Pedro, a Laura e a Mariana. O Pedro de 9 e a Laura Mariana de 5. E aí, assim, o puerpério delas foi mais fácil? O puerpério delas, por incrível que pareça, foi. Do ponto de vista emocional, ele foi muito mais fácil. Acho que você já estava mais preparada, né? Com relação ao trabalho, eu acho que foi a mesma coisa, Sim. Porque, né, a gente tem que considerar. Nossa, como foi ter que lidar ali com duas? Você tinha rede de apoio? Foi na pandemia, né? Nossa. Elas nasceram em fevereiro de 2020. Nossa, em março fechou tudo. Em março fechou tudo. Então, elas tinham um mês quando fechou tudo. E aí, o meu marido, ele é professor. Ele é professor do município de São Paulo, né? E assim, os ganhos, né, que a gente tem em todas as situações, por piores que elas pareçam, né? Sempre é importante olhar, né? O lado Sempre positivo. é importante olhar. O meu marido ficou em casa. Ah, te ajudou muito. Porque as escolas fecharam, Sim. né? Então, ele tinha lá as atribuições dele, né? Como professor, mas ele ficou em casa. E ele ficar em casa foi uma mão na roda tremenda. Porque ele ficou 1 ano em casa, né? Então, foi muito... Foi assim... desafogou muito, Nossa, né, imagino. pra mim. E eu tinha minha mãe também, que Por estava perto. perto, Ai, que bom. né, em algumas circunstâncias ela também me ajudava. Mas assim, também eu tava com as 3 crianças em casa. Nossa, né? realmente ainda tinha que dar atenção pro mais velho. Pro mais velho, porque se as escolas fecharam, ele também estava em casa. Também, nossa, né? Gente. Mas, ainda assim, eu acho que foi mais tranquilo do que o puerpério do Pedro. Nossa. Sabe? Eu acho que ainda foi mais tranquilo com todas as adversidades, com todas as Você já estava questões... com a mente mais fortalecida, né? Já tava um pouco mais fortalecida, já tava, acho que, mais experiente na coisa também, Sim, né? sim. E o fato também do meu marido também ter podido ficar em casa para dar esse auxílio também foi bastante importante nesse período. Ah, que legal. Né? Eu me especializei, então, em psicologia perinatal e depois eu fiz uma especialização em luto, né? Até então, não existia, né, especialização em luto perinatal, né? Certo. Então, quando eu fiz a especialização em luto, em psicologia perinatal, eu falei assim, eu quero trabalhar com luto perinatal, né? Mas para eu trabalhar com luto perinatal, eu preciso me especializar em luto também. Né? Então, eu fiz 2 especializações diferentes, em institutos diferentes, com professores diferentes, mas professores referências, né? Referências no Brasil, no mundo, na área. Que legal. Né? E me especializei, né? Em psicologia perinatal e em luto. E aí, a partir dessa especialização e a partir de um movimento meu também, de começar a divulgar um pouco mais a questão do luto perinatal, eu comecei a me conectar com pessoas que já trabalhavam com isso também,
Legal. Comecei a me conectar com pessoas, comecei a conhecer alguns projetos, alguns movimentos. Hoje eu sou voluntária, né, de um projeto, né, que faz acolhimento, faz assistência a famílias enlutadas pela perda de bebê. E aí, diante desse movimento, eu fui convidada pelo instituto que eu me formei em psicologia perinatal, que é o Instituto Mater Online. Eu fui convidada para assumir a coordenação da primeira pós-graduação em luto perinatal no Olha Brasil, só, que bacana. né? No meio disso, assim, teve muito estudo, teve muita mentoria, eu estava querendo fazer um curso, mas aí eu fui convidada, e aí a gente teve que replanejar a rota, né? E aí eu fui convidada, e hoje existe já essa pós-graduação, ela existe desde fevereiro desse ano, né? A gente já tem pessoas que já estão se formando, né? Porque a pós-graduação ela tem duração de 1 ano, né? E a gente já tem algumas pessoas que estão já finalizando aí os Que estudos. bacana. E a gente tem tido, assim, uma repercussão bem bacana, né? Porque até então a gente tinha algumas formações, né? Algumas formações, inclusive, que eu também sou professora, né? Eu sou professora do Instituto do Luto Parental, que é um instituto grande também, e tem uma formação, eu sou professora de lá, né? E hoje você ainda atende? Atendo, Uau! Como que atendo. você dá conta, mulher? Olha, o consultório, na verdade, eu falo que, assim, é uma coisa que eu nunca vou largar. É um chamado de vida, É né? um chamado de vida. Eu nunca vou deixar de atender, né? Talvez eu tenha que, sei lá, daqui a um Diminuir, tempo né? diminuir um pouco, porque vão surgindo outras demandas que a gente vai precisar priorizar, né? Para entender o que a gente dá conta, né? Sim. Mas eu acho que o consultório é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer. Né? Nem só se, sei lá, né, tiver bem velhinha, já não tiver mais nas minhas funções cognitivas. E conta pra gente sobre os seus livros. Meus livros. Em 2023, eu tive a ideia de organizar, porque assim, dentro da psicologia perinatal, a gente não tem muitas bibliografias com esse nome, perinatal. Certo. Né? A gente tem livros que tem parto, nascimento, maternidade, mas com esse nome perinatal, que é um nome que a gente quer dar força, né? Porque é uma área da psicologia e é uma área que tem muito pouca gente trabalhando, Sim. né? E se a gente for pensar que o período da gestação, parto e puerpério é um dos períodos mais desafiador na vida de uma mulher, né? A gente tinha que pensar em dar mais ênfase a isso, né? Para a gente tornar essa mulher mais disponível para esse filho emocionalmente. Sim, acontece muitos casos de depressão pós-parto, né? Com certeza. Talvez a prevenção evitaria a depressão pós-parto. E mais do que isso ainda, depressão na gravidez. Ah, sim. A gente tem dados, porque é isso, né? A gente tem conhecimento da depressão pós-parto, Sim, né? sim. Mas é na gravidez, né? Mas geralmente, quando a gente vai avaliar a depressão pós-parto, a gente vê que ela já começou lá atrás. Né? Então, essa depressão pós-parto, na verdade, ela nem é pós-parto, ela é lá da gravidez. Né? Na maioria das vezes, a gente chega nisso com as Olha mulheres. só. Né? Porque essa mulher ela passou por ansiedade na gravidez, por estresse na gravidez, e tudo isso culminou ali no momento do puerpério, que é um momento de caos, né, na vida da mulher, culminou num processo depressivo. Né? Na maioria dos casos, ela começa antes, ela começa na gravidez. E aí, o seu primeiro livro, você foi coautora? Eu fui autora organizadora, Ah, né? legal. Eu tive a ideia e aí entrei em contato com uma editora que eu já tinha escrito um capítulo de livro, né? E aí eu tive a ideia e eu falei, bom, eu vou tentar convidar algumas pessoas, né? Eu já estava na pós-graduação em psicologia perinatal e eu já conhecia algumas alunas do curso, né? Porque essa pós-graduação ela é online e quando ela é online, a gente acaba tendo contato com muita gente, né, do Brasil todo, né? Então eu tinha conhecido já algumas pessoas que eu vi, né, que eram pessoas mais engajadas e fiz o convite. E assim, surpreendentemente, né,
a grande maioria das meninas que eu convidei aceitaram o Que convite. bacana. Foram quantas coautoras? No primeiro livro, que é o Psicologia Perinatal, Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar, foram 13 coautoras. Que legal. A gente tem, na verdade, esse daqui. Eu não sei para onde eu mostro. Ali? Pra Ali, essa né? aqui. Ali, né? Então, é esse aqui. Ah, legal. Olha A aí, gente... psicologia perinatal. Isso, esse foi o primeiro, né? Uhum. Então, tem o nome de todas as meninas aqui embaixo, né? Sim. Tem o nome de todas as meninas. E nesse livro, a gente tentou passar por todos os períodos mais desafiadores deste período perinatal. Então, a gente começa lá falando da composição familiar, do que é família hoje para a sociedade. Depois a gente vai falar de um termo que a gente usa muito e que a gente quer divulgar, né? Que é o pré-natal psicológico, né? Muito legal. Que é muito importante. Sim. A gente passar pelo pré-natal psicológico da mesma maneira como a gente passa pelo pré-natal obstétrico, Sim. né? A gente vai falar sobre romantização da maternidade, sobre parto, sobre puerpério, sobre aleitamento, sobre desmame. Nossa, é outra parte bem difícil, né? É. A amamentação. Isso. Então a gente vai falar sobre as principais coisas, né? Os principais temas aí da psicologia perinatal, né? Esse livro, ele foi lançado em 2023. A gente fez o lançamento dele num evento, inclusive do Instituto Mater Online, porque quem escreveu o prefácio do nosso livro foi a professora, a diretora, né, do Instituto, a professora Rafaela Schiavo. Que né? bacana. Que hoje eu sou parceiraça, ela é minha parceiraça de trabalho, porque a gente trabalha juntas nessa pós-graduação em luto perinatal. Ela escreveu o prefácio do livro. E do final do ano, deste ano para o próximo, a gente vai lançar o volume 2 desse, Olha só. que se chama Psicologia Perinatal por Outros Caminhos, né? São outras temáticas que a gente tem, temáticas um pouco mais específicas, Certo. tá? Dentro da psicologia perinatal, mas que também tá lindo, né? Tá um livro lindo. Ai, que bacana. E aí, da minha organização, temos este, né? Esse que tá para ser lançado. E em novembro, no evento, vai ter um evento dias 22, 23 e 24 de novembro, que vai ser a primeira jornada científica em psicologia perinatal do Instituto Mater Online. Vai acontecer no Rio de Janeiro e a gente vai fazer o lançamento de um outro livro também. Uau. Que eu tô em organização com a professora Rafaela Schiavo e com uma outra professora do Instituto também, a Helenice. E este livro é sobre luto perinatal. Olha só que incrível. Né? É um livro que se chama De Mãos Vazias, Acolhendo a Perda e o Luto Perinatal. E esse livro, ele tá fantástico. Ele tá fantástico. A gente conseguiu, assim... a gente convidou pessoas muito bacanas para estarem nesse livro. Ah, que legal. A gente tem capítulos, assim, muito importantes. É um livro, assim, que vai ser uma referência bibliográfica, né? Muito top dentro da área do luto perinatal, né? Porque a gente teve essa preocupação do mesmo jeito que eu tive a preocupação de passar por temas assim tão específicos dentro da formação da especialização que eu coordeno, né? E que eu sou professora também. Sim. Da mesma maneira que eu tive essa preocupação de ir lá em tema específico por tema específico, eu tive essa preocupação no livro também. Então, no livro, a gente vai falar desde o que é um abortamento, o que é um aborto precoce, o que é um bebê que morre mais tardiamente na barriga dessa mãe. Inclusive na mídia, não sei se você acompanhou, que teve 2 casos recentemente da Alexa e da Tati, do Mais Você. Sim. Com 9 meses, né? Que triste. A Alexa, ela teve uma perda neonatal, porque a Sofia chegou a nascer. Ela chegou a nascer viva, né? Nasceu viva, né? Ela precisou nascer antes do tempo porque a Alexa teve síndrome de HELP, né? Que é uma evolução, né? Vamos dizer assim, em palavras mais simples. É uma evolução aí da pré-eclâmpsia, né? Certo. Então, a Alexa estava em perigo de vida. Aí né? teria que tirar, né? E aí, essa condição, ela é causada por conta de uma
de uma questão placentária, de uma questão como se fosse uma doença na placenta, Nossa. né? E aí precisou tirar, né? Precisou fazer o parto da Sofia e aí foi com 24, 25 semanas, ela era muito novinha ainda, uma prematura Não extrema. aguentou, né? E aí ela não aguentou, né? O caso da Tati Machado foi um óbito intrauterino, né? Nossa. O Rael, ele nasceu, mas ele nasceu sem vida já, ele morreu dentro da barriga, né? Ela começou a sentir que ele tinha parado de se mexer e tudo mais, e daí foi fazer um ultrassom e aí descobriu que... então tá bem... Inclusive, teve um programa recentemente que aquele Conversa com o Bial, sabe? Sei. A Alexa, ela foi, né? Foi o primeiro programa que ela foi retomando a sua carreira e a gente estava lá. Ai, né? que legal. Eu, né, e mais uma série de profissionais que trabalham, né, com a questão do luto perinatal, a gente estava lá na plateia como mães enlutadas, Olha né? só. Porque todos esses profissionais que estavam junto com a gente também são mães enlutadas, né? E a gente estava lá para Dá essa força, para né? dar essa força, né? Fomos convidadas para estar lá Sim. por conta da temática de trabalho, né? Então a gente acompanhou o programa e foi muito bacana, assim. A Alexa veio conversar com a gente depois, Ai, que né? legal. Foi bem bacana. E como ressignificar esse luto? Qual dica você daria para... Olha, eu diria assim, né, não tem uma fórmula pronta, sabe? Sim. Não existe uma fórmula pronta, porque eu acho que quando a gente precisa lidar, né, com essa inversão que é pais enterrarem seus filhos, né? A gente está diante de um desafio muito grande na vida da gente. A gente está diante de uma reconstrução, né, de significados muito grande, Sim. né? E deixa eu beber uma aguinha, peraí. Senão a voz começa a falhar. A gente está diante, né, dessas ressignificações. Eu falo que assim, né, quando a gente passa por um luto, é mais ou menos como se uma bomba atômica caísse, sabe? Sim. Sabe quando uma bomba atômica cai numa cidade e aí desorganiza tudo, né? Fica tudo em destroços, né? O luto, ele faz isso. Né? Ele deixa a vida da gente em destroços. E aí, qual é a nossa função diante disso? É a gente reorganizar. Porque a vida segue, né? Tem que seguir. Então, a vida segue, né? Só que ela não segue do jeito que era. Sim. Ela vai seguir de acordo com a forma que eu vou organizar esses Entendi. destroços, né? E nunca vai ser igual ao que era antes. Nossa. A gente não pode esperar ser a mesma pessoa que a gente era antes do luto. Sim. Porque o luto, ele transforma a gente de um jeito que não tem como. Você ajuda também a pais e mães que perderam seus filhos não somente no nascimento? Por exemplo, se Sim. tiver 5 anos, também Sim. ajuda? Também. Atendo pessoas também que perderam seus filhos em... Na verdade, assim, tudo que é luto, eu trabalho. Porque eu sou sim. especialista em luto, né? Certo. Dentro da temática do luto perinatal... eu percebo que assim, a minha trajetória ela tem caminhado mais assim, eu vou mais na parte pedagógica, na parte de aulas, né? No consultório também eu atendo muitas mães enlutadas, né, pela perinatalidade. A grande maioria dos meus pacientes, eles são mães enlutadas, pais enlutados, né, pela perinatalidade. Mas eu atendo também casos de luto, né, porque acabam chegando também, Sim, né? sim. Acabam chegando casos de luto e eu acabo acolhendo também, né? Nath, conta pra gente sobre a revista, pra mudar um pouco aqui esse tema, sobre a revista Mulheres que Brilham, que você vai participar, né? Agora, super lançamento, agora dia 16 de outubro em Sorocaba. Como foi pra você receber esse convite, participar desse projeto tão grandioso, que é uma revista global, né? Uhum. Conta pra gente. Eu tô muito feliz, né, de estar participando, né, como empreendedora, né, Sim. sendo reconhecida, né, como Vai empreendedora. receber prêmio no palco. Receber prêmio no palco, super legal, essa parte é super legal. E as expectativas estão 1000 aí, né? Tava falando aqui nos bastidores que eu preciso mandar fazer a barra do meu vestido e tudo mais. Mas eu acho que
eu acho que à medida que a gente vai escalando, Sim, né? sim, você vai recebendo mais convites. E igual a gente estava falando nos bastidores, a questão do Isso, posicionamento, né? isso. O livro, a revista, tudo isso é importante pro posicionamento, você concorda? Isso, com certeza. E a gente está sempre ativo, né, nas mídias, a gente está ativo, né, fora das mídias também, porque não é só nas Sim, mídias que, que a vida que a vida acontece. acontece, né? Eu tava falando para você agora há pouco, né, que no dia do evento eu tenho um evento de noite e no dia seguinte eu vou viajar para Porto Alegre para dar uma palestra num evento que vai ser organizado por uma ONG que trabalha com luto perinatal, né? Sim, Então, assim, a gente precisa fazer essas coisas, né? Eu acho que a gente precisa ter esse, esse lugar, né? De poder, né? Propagar o nosso trabalho. Acho que pela importância do trabalho, né? Em sim. primeiro lugar, pela importância do trabalho e pelo que ele também traz pra gente, né? Certo. Deixa eu só te interromper um minutinho. Everton, hoje uma pessoa ficou de trazer um presente especial aqui pra nossa convidada. Eu acho que a campanha tocou, né? Você pega pra gente, por favor? Enquanto isso, eu vou falando os códigos aqui pro pessoal. Se quiser deixar a câmera. Pode deixar aqui. Tá. Então, pessoal, o código de hoje, anota aí, enquanto chegou um presente especial aqui pra Nath, ó, um presente surpresa. A pessoa falou: Nossa. ai, meu Deus, eu quero ir aí levar um presente. Então, não estava nada combinado. O código para você ganhar um voucher de R$ 30 da Amaivos Saboaria é Amaivos Florescer. A primeira pessoa que comentar no YouTube, ó, acabou de passar o logo da Amaivos aqui na televisão. Amaivos Florescer. E o código da DN Alma é perinatal. É o assunto de hoje. Quero ver se vocês estão prestando atenção. Perinatal. E agora eu vou receber aqui daqui a pouquinho, que tá chegando aqui a Liliane, que ela faz doces maravilhosos. E ela vai entregar aqui pra gente. Ela tá chegando? Tá subindo. Cheio de surpresas. Meus convidados estão muito especiais. Esses dias o dentista que eu Nossa. entrevistei recebeu uma cesta. A pessoa falou: eu vou levar aí o presente. Muito legal. Que bacana, muito bom. Seja bem-vinda, Lili. Você quer aparecer ou você quer só que mostre o produto? Vem cá, um beijo. Vem cá, ó. Olha, essa é a Lili, gente. Obrigada, meu amor. Vou mostrar aqui o produto pra vocês. Se você quiser ficar ali no bastidor assistindo. Ó, gente, que maravilha aqui, ó. A Lili trouxe pra Nath Que e pro ótimo. B e pra mim. Eu falei, eu também quero. Um morango do amor. E olha que delícia. A Lili trabalha com balas caramelizadas. Cadê aquele zoom maravilhoso? Balas caramelizadas. As coisas dela são maravilhosas. Gente, ontem eu tava olhando no Instagram dela. Ela faz uma maçã do amor. Que por dentro da maçã do amor tem doce de leite, depois tem a maçã e por fora tem o brigadeiro de ninho. E ainda tem a camada caramelizada, né? Da clássica maçã do amor. Então, assim, os produtos dela são maravilhosos. Olha só, gente, que delícia. Presente pra você da Que Lili. delícia! Olha Então, aqui, gente. Obrigada, quero. Lili. Muito lindo e gostoso. Adorei, adorei. Ontem eu tive recomendações bastante de você, viu? Fui almoçar com uma amiga minha, uma grande amiga minha que vai sair na revista também, a Vanessa Braga. E aí a Vanessa falou: Nossa, as coisas dela são maravilhosas. Aí ela que me mostrou. Ela falou: Olha essa maçã do amor, tem doce de leite dentro, a maçã, o brigadeiro e a parte caramelizada. E eu quero fazer um convite para vocês seguirem a Lili no Instagram, pessoal. O Instagram dela é Lili Balas caramelizadas. Vou colocar também nos comentários pra vocês, nos comentários do YouTube, no comentário do Instagram, pra vocês não deixarem de seguir a Lili. E olha só, tem mais presente pra você, Nath. Tá achando que Nossa, acabou? gente. Olha só, a Detalhistra mandou esse presente especial aqui pra você. Olha, vamos abrir para ver, né? Ó, venham pro podcast, venham patrocinar o podcast, que aqui, ó, todo mundo ganha presente. O convidado, quem tá assistindo, quem patrocina. Olha, olha aqui. Lê aí a mensagem que a gente fez especialmente pra você.
Transformei meus desafios na força que me trouxe até aqui. Olha, que bacana. E tem uma cartinha também, A lê pra cartinha, gente. vamos ler a cartinha. Obrigada por fazer parte do podcast. Foi uma honra receber você. Obrigada por confiar no nosso espaço para dar voz à sua trajetória, sua marca e seu propósito. Que essa participação traga ainda mais visibilidades, conexões e conquistas para o seu negócio. Desejo que você continue inspirando outras pessoas com sua coragem, autenticidade e brilho único. Com carinho e admiração, Cat. Obrigada, querida. Imagina. E tem Muito mais, obrigada. ó. Um voucher super especial de R$50 na loja DNA Alma. Pra você ver no dia que você vir na revista. Já vai lá conhecer a loja. Essa loja é maravilhosa. Olha aqui, gente. Gostoso, né? Veio participar do programa e saiu cheia de presentes. Nossa, eu adorei. Muito bom mesmo. Adorei. Antes da gente voltar no assunto, Lili, você precisa ir? Ou tá tranquilo? Então tá bom. Quer que eu guarde isso aqui pra não ficar Se aparecendo? você quiser colocar só aqui pra trás, cá, não né? tem problema não. Nath, eu queria que você contasse pra gente, diante de toda a sua trajetória, qual foi o seu maior desafio? Olha, o meu maior desafio, eu falo que assim, né, ele ainda acontece, sabe? Porque como eu trabalho com matemática que causa um certo estranhamento nas pessoas, Uma né? dor pra mexer, né? Nem todo mundo quer acessar essa dor. Não, vamos pensar assim, né? A gente já não fala, enquanto sociedade, a gente já não fala de morte. Sim, Né? Falar da morte de um bebê ainda, menos ainda. sim. Né? Então, o que geralmente se faz? Né? Se coloca ali a dor por debaixo do tapete e vida que segue. Sim. Né? E o que eu proponho, né, com o meu trabalho, que as pessoas que trabalham com isso propõem é justamente o contrário. Né? A gente quer falar dos nossos filhos. Né? A gente quer dar uma história para eles. A gente Sim. quer ressignificar, né, a vida deles, né? Não com a presença física, né? Mas com a presença no sentido de que outras mães não precisem passar, Sim, né? sim. Pela solidão desse luto, da forma como a gente passou. Né? Eu falo a gente porque uma comunidade, é uma né? comunidade. A Sim. maioria das mães que passaram por esse tipo de perda, elas se sentem dessa forma. Certo. Né? É muito comum, né, as pessoas falarem pra gente assim, é senso comum isso. Eu acho que não conheci uma mãe ainda que perdeu seu filho, né, bebê, que não fale que ouviu a frase, mas você é nova, você vai ter outro, não se preocupa. Mas não apaga, né? Logo você engravida de novo. E frases como essas, por mais que sejam bem intencionadas, elas não ajudam a gente. Porque o que a pessoa tá fazendo? Ela tá invalidando a existência daquele filho. Sim. Né? Hoje eu falo com muita tranquilidade. Eu sou mãe de 4 filhos. Sim, Né? sim. Eu sou mãe de 4 filhos. Né? Eu sou mãe do Chico, que teve uma breve existência, do Pedro, da Laura e da Mariana. O Pedro, a Laura e a Mariana. Eu vou usar eu vou me emprestar da frase de um colega de trabalho meu, Daniel de Carvalho, que ele fala assim, ele é um pai enlutado também, e ele fala assim, né, que a Joana, ela deu o título de pai a ele. A Joana foi uma bebê que ele teve, que Sim. nasceu e morreu dias depois do nascimento. Então, ele fala assim, a Joana me deu o título de pai. E o Antônio, ele me ensina a ser pai todos os dias. Ai, que lindo. Porque o Antônio tá com ele. Então, eu falo que assim, o Chico me deu o título de mãe. Sim. Né? Emocionante. Pedro, Laura e Mariana me ensinam todos os dias como ser mãe. Ai, que lindo. Né? Então, eu sou mãe de 4. Né? Certíssimo. E eu falo que assim, o maior desafio, muitas vezes, é ter essa validação da Sim, sociedade, sabe? sim. Porque a gente ainda vive numa sociedade em que esse luto não é reconhecido, né? Mas a gente está trabalhando para isso, né? A gente está trabalhando para que E ele parabéns seja, pelo trabalho incrível que você tem feito. que ele seja cada vez mais. A gente já tem uma lei hoje nacional, né? Que é a Lei 15.139, que foi aprovada esse ano, foi assinada esse ano pelo presidente, super recente, que preconiza, né, o acolhimento nas maternidades. Porque veja, O que né? fazer com a mãe, né? Quando o filho falecer. Porque você imagina, né? Você imagina, as mães, elas são atendidas todas na ala da maternidade. Você imagina a mãe que perdeu junto com as mães que ganharam. Nossa.
Difícil. Você imagina o quão difícil não é? Demais. Então, a gente precisa de políticas públicas para a gente organizar. Como é que vai ser? Essa mãe que Sim. perdeu, ela precisa ser atendida num lugar separado, Sim. né? Para ela não ter contato com portas de maternidade, com aqueles enfeitinhos, para ela não ter contato com o chorinho do bebê do quarto do Nossa, lado. Sim, né? tudo isso mexe muito, né? Porque tudo coisas que eu passei quando eu perdi meu bebê, né? E a grande maioria das mães passam. Né? Hoje, eu acho que um pouco menos já, porque nós temos já, né, algumas políticas já instituídas, né, municipais, estaduais, que reforçam a necessidade da gente não transformar esse luto num trauma maior. Certo. Mas hoje a gente já tem uma lei federal. Nossa, então, que ótimo. é um primeiro passo para a gente melhorar, né, a forma de acolher, Sim, né, sim. essa mãe e essas famílias. Então, assim, eu sou mãe atípica, então não. Só mudando um pouco de assunto, na questão de, assim, como você falou, das questões das pessoas falarem algumas coisas, igual eu também passo. Ah, mas não tem cara de autista. Ah, mas nem parece que ele é autista. Sabe, assim, alguns comentários que. A Sim. mesma questão do luto, que a gente também tá na luta pela maternidade atípica de validar a questão de. E é um luto também, né, Cat? É um luto também. É um luto também, o autismo. Porque, é um luto. assim, vamos falar, né? A gente não espera. Não, a gente eu não fui espera. preparada para ter um filho autista. Eu gerei, fiquei grávida de um filho, de uma criança. Eu não sabia que ele ia ser Sim, autista. sim. Eu penso, será que ele vai casar? Será que ele vai trabalhar? Como será é que que ele vai namorar? Será que ele vai. Como é que vai ser a vida dele quando eu não estiver mais aqui? Demais. Né? Porque a gente fica nesse... Eu penso, às vezes eu fico olhando os filhos dos nossos amigos, dos casais de amigo brincando com ele. Eu falo, meu, daqui a pouco a Júlia e a Sofia vai se formar na faculdade. E o B, será que ele vai se formar ou não? Ou será que ele vai ser um eterno bebezão com a gente? E é isso, a maior dor que eu penso, prefiro nem ficar pensando pra não sofrer, é a questão do e quando eu morrer? Quem vai ficar com ele? Será que alguém vai querer ficar? Alguém vai cuidar? E há pouco tempo, essa semana mesmo, eu vi uma reportagem de uma criança autista que ficou dias com a mãe morta em casa. Porque eles são bebês. Tem um atraso, né? E aí eu falo, meu Deus, nossa, eu não gosto nem de pensar, nem de ver, porque eu fico pensando, e quando eu morrer, quem vai ficar? Porque minha mãe já talvez não vai estar mais aqui, né? Então, assim, é um luto diário. Então, são coisas que a gente passa muito difícil também, de validação, de lei. Aí é que eu tô me identificando com você falando, eu falei, também é uma comunidade também que a gente... É uma luta pela inclusão. É uma luta sem fim. Sim, sim. Sim, e por que essas lutas, elas precisam acontecer? Pra gente tirar da invisibilidade. Sim. Né? Porque tudo que... Tem uma professora minha, foi minha professora minha na faculdade, me acompanhou aí durante alguns anos aí depois da minha formação, que ela fala assim, quando a gente não sabe lidar com uma coisa, né? Quando a gente não sabe a forma de lidar com uma coisa, a gente põe numa forma, né? Então, sai tudo quadradinho ali, né? Sim. Sai tudo quadradinho. E aquilo que foge do quadradinho, né? Não serve. Né? Pra sociedade, no Mais caso, ou né? menos, então, é isso que a sociedade faz. Então, Sim. se não tá na forma, Sim. não serve. Sim. E eu acho que a gente tá aqui, né? Nesse movimento justamente para isso. Pra gente dizer que serve sim. Sim. Né? Que o meu não é quadrado, é triangular, é redondo, mas ele faz parte. Muito bom. Né? Legal. Que a minha vivência não é como a sua vivência, mas ela faz parte. Importante. Porque isso é viver em comunidade. Isso é viver em sociedade. Certo. Né? E conta pra gente qual foi sua maior conquista diante de tudo isso. Ai. Profissional, pessoal? Pode ser o que vier no seu coração. A minha família. Ah, que linda. A minha família. A minha família sempre vai ser minha maior conquista, né? Tudo que eu faço é por eles, é sempre por eles, né? O profissional, é claro que ele tem importância também, né? É claro que eu ser reconhecida, eu ser chamada, né, para dar aula, para escrever livro, para revista, para podcast. É claro que isso também são ótimas conquistas. São ótimas conquistas. Eu me sinto muito honrada, muito lisonjeada, né? Mas
sem a minha família, eu acho que nada disso seria possível. Ah, que lindo. Né? Parabéns. Adorei, viu? Conhecer você melhor. Obrigada. Parabéns pela trajetória. E eu só queria que você deixasse um recadinho pra alguma mãe que acabou de perder o seu filho. O que você falaria pra essa pessoa? Olha pra essa câmera aqui, por favor. Se respeite, né? O seu luto, ele existe. A sua vivência, ela existe. O seu filho existe. Então, respeite as suas dores, respeite o seu tempo. Busque, né, rede de apoio, pessoas que você se identifique, porque ter lugar de pertencimento diante de uma dor que é invisível, né, que é esse tipo de dor, é muito importante, né? Então, ter pessoas que entendam, que compreendam essa dor, para você não se sentir tão sozinha diante desse luto, é super importante, né? E aos poucos, né? Eu acho que essa dor, esse vazio, né? Ela vai se transformando, você vai conseguindo ressignificar isso numa coisa que faça mais sentido para sua vida, né? Então se respeite e seja muito generosa com você mesma. Muito bom. Obrigada, Nath. Quero te agradecer por sua disponibilidade, por ter nos presenteado com a honra de ter você aqui no estúdio hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um papo muito bacana, muito legal mesmo. Ah, que bom que você gostou. Agradeço pelo espaço, viu? E eu quero deixar aqui o recadinho pro pessoal não deixar de seguir o podcast, de se inscrever no YouTube, seguir lá no Instagram, comenta, curte, compartilha. Segue a Nath também, né, Nath? Isso, por favor. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.